Algo chocante está acontecendo na China. Cidadãos chineses estão abertamente pedindo a queda de Xi Jinping. Recentemente, uma reitora de universidade chinesa e seu vice publicaram um manifesto assinado. Neste manifesto, eles convocaram os estudantes chineses a se levantarem e derrubarem o governo de Xi Jinping, ecoando os protestos da Praça Tiananmen de 1989. O manifesto alerta os estudantes que, se eles não se levantarem hoje, se tornarão outra vítima da história amanhã. Ele diz aos estudantes para exigirem democracia, liberdade e direitos humanos. A mensagem aqui é clara. Eles querem que a China pare de ser um país de mentiras e violência, mas sim se torne uma democracia com o Estado de Direito e Justiça. Eles querem que a ditadura de Xi Jinping acabe. A carta é assinada com o nome e foto do autor. Fazer algo assim na China, especialmente agora, requer um tipo de coragem que nem podemos imaginar. Meses atrás, um economista acusou o partido de mentir sobre os números do produto interno bruto. Ele não foi visto desde então. Esses professores estão falando abertamente contra Xi Jinping, e é impossível exagerar que isso não acontece em um país como a China. Na última vez que estudantes chineses pediram democracia, o Partido Comunista Chinês usou tanques e massacrou seus próprios cidadãos. Milhares de estudantes foram mortos por quererem liberdade. E pior ainda, o partido apagou suas memórias da história chinesa. Segundo o Partido Comunista Chinês, nada ocorreu em 4 de junho de 1989. Na verdade, Xi Jinping ainda está gastando bilhões para reescrever a história daquela noite. Aqui está uma conta pró-Partido Comunista Chinês mentindo sobre como foram os americanos que foram mortos em Tiananmen. Infelizmente, essa história falsa obteve 500 mil visualizações no Twitter, impulsionada pelos bots do Partido Comunista Chinês, que promovem conteúdo alinhado com a narrativa do grupo. Ao tentarmos cobrir a real história daquela noite, nosso vídeo foi rejeitado pelos bots do Partido Comunista Chinês. Por isso, teve menos de 50 mil visualizações. Por isso, se há algum vídeo em que eu mais preciso da sua ajuda, é este. Por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se abaixo. Isso nos ajuda a derrotar os bots do Partido Comunista Chinês. E se você acha que mais pessoas precisam aprender a verdade sobre o Partido Comunista Chinês, então, por favor, compartilhe isso nas suas contas de mídia social. Vamos analisar como o Partido Comunista Chinês matou a democracia na China. A maioria de vocês provavelmente sabe o que aconteceu no dia 4 de junho de 1989. Mas a história de como o Partido Comunista Chinês chegou lá é uma que está se perdendo na história. A história que o Partido Comunista Chinês quer que o mundo esqueça. Uma história que eles já apagaram da história chinesa. Para entender como chegamos a 4 de junho de 1989, temos que voltar para quando Mao morreu. Mao foi o fundador do Partido Comunista Chinês e seu primeiro presidente, para aqueles que não estão familiarizados com ele. Na verdade, podemos fazer um vídeo sobre a vida dele, mas hoje vou focar apenas nas partes importantes para esta história. Mao era um grande comunista. Ele realmente amava o comunismo, mesmo que suas políticas tenham matado dezenas de milhões de pessoas. Na verdade, seus planos econômicos eram tão ruins que ele renunciou à presidência em 1959. Porém, ele seguiu criando obstáculos para aqueles que buscavam mudar as políticas falhas do país. E foi assim que ocorreu a Revolução Cultural. Isso merece um vídeo próprio. Mao usou os estudantes do país para matar e erradicar muitos oponentes, basicamente pessoas que não queriam sua marca de comunismo, seu comunismo autoritário, conhecido como maoísmo. Isso é importante, pois os estudantes também terão um papel relevante no futuro. Então, quando ele morreu, as coisas mudaram, e mudaram rápido. Este cara assumiu o poder, Deng Xiaoping. Comparado a Mao, ele era como Adam Smith. Ele queria que a China se abrisse, abraçasse mais o capitalismo e se tornasse um país regido pela lei. Ele foi para Singapura e notou o quão rápido o país havia melhorado. O país avançou de terceiro para primeiro mundo em poucas décadas. Melhor de tudo, ele estava extasiado ao ver que não era um lugar capitalista, amante da liberdade de expressão e da democracia, como os Estados Unidos da América. Ainda era um regime autoritário, mas rico e bem-sucedido. Deng queria fazer o mesmo com a China.
Ele famosamente disse: "Não importa se o gato é preto ou branco, contanto que ele pegue ratos." Ou seja, ele queria que a economia funcionasse, sendo esse o único objetivo, independentemente de como ela opera. Ele não se preocupava em garantir que as ações governamentais se encaixassem em definições pré-estabelecidas de comunismo ou socialismo. Ele estava mais preocupado se aquilo funcionava. Se funciona em algum lugar, vamos tentar. E se está bom na China, vamos continuar. Se não der certo, descarte e tentaremos outro. Assim, Singapura obteve sucesso, e é como Deng deseja que a China prospere. Uma nota importante é que Deng queria apenas reformas econômicas, não políticas. As pessoas não estavam prestes a obter liberdade de expressão e democracia. Mas havia pessoas no partido que queriam mais. Quer dizer, eles queriam reformas políticas, mais transparência e todo aquele absurdo ocidental como democracia. Uma dessas pessoas era o próprio protegido de Deng, Hu Yaobang. Deng e Hu haviam sido presos juntos várias vezes antes e durante a Revolução Cultural de Mao. Eles confiavam um no outro. Então, em 1981, Deng fez de Hu o secretário-geral do partido. Segunda posição mais alta no partido após o presidente Deng. Eles colaboraram para trazer todas as mudanças ocorridas na China durante os anos 1980. Ambos também queriam estabelecer um sistema de mudança geracional no partido, para que os líderes no topo não se apegassem ao poder até o último suspiro. Eles queriam que a liderança jovem participasse das decisões e que os líderes mais velhos se aposentassem na idade adequada. Porém, a disparidade na velocidade com que ambos desejavam isso foi o início do problema. Deng acredita que esse processo levaria de 10 a 15 anos para ser totalmente implementado. Ele tinha 82 anos. Ele não esperava viver para ver o desfecho. Isso não significa que ele não queria iniciar o sistema de mudança geracional. Ele estava muito feliz em se aposentar no próximo congresso. Ele sabia, porém, que outros não aceitariam tão rápido. Então há a questão de quem será o próximo e quem estará na fila para substituir os cargos que os próximos líderes deixarão vagos. Hu, por outro lado, queria se mover rápido. Para Deng, ele estava bem com a aposentadoria em breve e começando o sistema de mudança geracional. Ele já havia selecionado jovens líderes para integrar o conselho consultivo de paróquia. Outros no partido que ainda não apoiavam a aposentadoria consideraram essa jogada de Hu um pouco oportunista. Eles acreditavam que ele apenas queria aumentar o poder de sua facção, a qual favorecia mais abertura e transparência, enquanto outros ainda relutavam em abrir mão desse poder. Hu não percebeu que Deng não tinha tanta certeza do sistema de mudança geracional. Deng queria isso, mas ainda havia pessoas o aconselhando contra a ideia. O ritmo pode estar acelerado demais. Uma dessas pessoas era Li Peng, que também tinha um relacionamento próximo com Deng, mas como Hu era bastante contrário às suas visões de mundo. Este é o início do conflito, que começa dentro do Conselho Consultivo de Paróquia, que eventualmente leva ao que aconteceu na Praça Tiananmen. Mas estou me adiantando um pouco. Com a velocidade das mudanças na política econômica do regime de Deng, problemas eram inevitáveis. Anteriormente, os estudantes quase tinham emprego garantido pelo Conselho Consultivo de Paróquia após a formatura. Agora eles precisavam competir por vagas devido ao novo sistema. Além disso, a corrupção era desenfreada. Os empregos deveriam ser por mérito, mas na prática era mais político. Como filho de um oficial do partido, você consegue um emprego sem passar por entrevistas. Parecia que eles receberam todas as partes difíceis sobre o novo sistema, mas não os benefícios. Então, houve grandes protestos. Em 1986, ao redor de muitos grandes campi na China, o tamanho das manifestações chocou o governo. Diferente da Revolução Cultural, o governo estava determinado a não perder o controle sobre os grupos de estudantes que estavam próximos dos estudantes e jovens líderes. Então, ele realmente não criticou o protesto. Uma de suas responsabilidades no trabalho era impedir qualquer oposição contra a nova política do Partido Comunista Chinês, o que ele também não fez, porque meio que concordava com os estudantes. Eles queriam mais liberdade e uma estrutura mais justa na economia.
Eles queriam reformas ainda mais rápidas. E ele também. Deng não gostou disso. Ele pediu para controlar a situação e demitir os 2 líderes estudantis que lideravam os protestos, sendo também membros do Partido Conselho Consultivo de Paróquia. Hu nega completamente a demissão dos líderes estudantis, pois ainda acreditava que os jovens líderes deveriam ter mais voz no partido, não menos. Então Hu foi forçado a renunciar ao cargo de secretário-geral do partido. Isso foi uma grande mudança, já que Hu estava na linha para substituir Deng como líder do partido. E agora é Zhao Ziyang quem assume o lugar de Hu como secretário-geral. Li Peng agora ocupava a 3ª posição mais alta no partido como primeiro-ministro. Porém, ele permaneceu no círculo interno, mantendo seu assento no Comitê Permanente do Politburo. Deng ainda não percebeu que Xiao, na verdade, também concordava em parte com Hu e os líderes estudantis. Ele desejava que o partido adotasse políticas mais liberais, enquanto Li Peng permanecia um comunista fervoroso que acreditava no modo de Mao de governar. A disputa interna entre os principais líderes está perto de se intensificar, como logo veremos. Além de forçar Hu a renunciar, o partido também o obrigou a criticar publicamente todos os erros que cometeu, como lutar pela liberdade e democracia. Foi uma jogada para humilhá-lo e enfraquecer seus apoiadores. Infelizmente, o público, especialmente os estudantes, viu isso pelo que era. Em vez de prejudicar a reputação de Hu, na verdade fortaleceu a lealdade entre seus apoiadores. Hu tornou-se um exemplo de um homem que se recusou a comprometer suas convicções diante da resistência política e que pagou o preço como resultado. Embora tenha mantido sua posição no Politburo, era principalmente apenas de nome. Ele não tinha poder real depois disso. O ritmo da reforma diminuiu, especialmente as políticas. Deng e outros membros do partido tornaram-se ainda mais cautelosos em não dar poder a ninguém semelhante a Hu. Em 15 de abril de 1989, 2 anos depois, Hu começou a sentir tonturas durante uma reunião oficial. Para ser dispensado por 1 minuto, e enquanto ele se afastava, ele desabou no chão com um ataque cardíaco fatal. Um dos líderes mais poderosos e populares de alguns anos atrás acabara de morrer. Estudantes e trabalhadores sentiram que acabaram de perder sua esperança pela liberdade, sua esperança pela democracia. Então, eles foram às ruas para lamentar a morte de Hu. Com a chegada da escuridão da noite, o luto se transformou em protesto. Os estudantes gritaram slogans a favor da liberdade, democracia e do Estado de Direito. Em certas universidades, alunos assinaram petições pedindo que o partido fizesse um funeral de Estado para Yao Bang com as mais altas honras. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela China. Pessoas se reuniram no monumento aos heróis do povo, na Praça Tiananmen, para lamentar a morte. Ainda era uma pequena multidão na praça, talvez 100, no máximo 200 pessoas. Mas muitos jornais estatais publicaram fotos e relatórios desta reunião. Agora, isso parecia uma coisa normal. Algumas pessoas irritadas, principalmente em luto, o Conselho Consultivo de Paróquia não gostou dessa reportagem. Eles pensaram que o jornal cobrindo a história apenas incentivaria mais pessoas a irem à praça e lamentarem. Li Peng, o primeiro-ministro da China na época, alertou que as consequências seriam o caos na ordem social. Ele desconhecia o que estava por vir. Seja por causa dos documentos ou do descontentamento do Partido Comunista Chinês com os documentos, no dia seguinte, 600 pessoas marcharam para a praça. O Partido Comunista Chinês viu o apoio crescente e o comitê do funeral decidiu anunciar o funeral de mais alto nível para Yao Bang, onde 4.000 pessoas seriam permitidas na cerimônia de velório e 100.000 pessoas na cerimônia memorial no dia seguinte. Após o anúncio, o primeiro-ministro Le Pong entra e diz não para a reunião de 100.000 pessoas. Permitir que as massas prestem homenagens aos restos mortais de Yao Bang inevitavelmente causará mais caos social. Aparentemente, isso era demais para os alunos. O partido sequer permite que eles lamentem a morte de seu amado líder, também um alto membro do partido. Em resposta,
Universidades do país começaram a colocar cartazes orientando o público a ir à Praça Tiananmen apenas para prestar homenagens. Os cartazes também incluíam sugestões como: a política autocrática deveria ser abolida, uma nova ordem política democrática deveria ser estabelecida, e deveria haver uma revisão dos principais erros cometidos durante os 10 anos de reforma com aqueles responsáveis para renunciar. Basicamente, a mensagem era ir à Praça Tiananmen e nós mudaremos a China. E as pessoas realmente começaram a ir. Milhares de estudantes de várias universidades marcharam durante a noite até a praça. Depois foram até a entrada do grande salão da China e exigiram encontrar o Premier Li. Eles tinham 7 exigências para ele. A principal delas era afirmar que as visões de Hu Yaobang sobre democracia e liberdade são corretas. Alguém levou essas exigências a Li Peng, e Li as levou para Xiaoxiang. Aqui já vemos 2 facções se formando sobre como responder à multidão que parece estar crescendo exponencialmente na Praça Tiananmen. Li é um comunista das antigas. Ele quer parar o luto antes que as coisas saiam do controle, enquanto Xiao permite o luto pacífico, sem quebra-quebra ou saques. Como veremos adiante, Xiao está muito mais alinhado com a escola de pensamento de Yaobang. Ele quer que esses estudantes tenham liberdade e coisas do tipo, enquanto Li quer controlar cada pequena coisa e esmagar qualquer sinal de rebelião no momento em que acontece. Ao fim do dia, os alunos são liberados, enquanto a polícia é instruída a vigiar Li. Ele ordena que esmaguem qualquer problema assim que o detectarem, antes que a situação fique incontrolável. No dia seguinte, a multidão havia crescido para 10.000 pessoas na praça. Em apenas 4 dias, passou de 100 para 10.000 e continuará subindo. A partir de agora, teremos um contador na tela com o número aproximado de manifestantes e a data. No dia seguinte, algo muito incitante ocorreu. Policiais patrulhando próximo à praça encontraram 3 estudantes desacompanhados e os agrediram sem motivo. Em resposta, os estudantes entoaram coisas como: eles derrubarão a ditadura, querer liberdade não é um crime. Isso levou os policiais a espancarem os estudantes tão brutalmente que um deles desmaiou. Essa notícia se espalhou como fogo em palha e rejuvenesceu qualquer ímpeto que o protesto estava perdendo. Muitas outras universidades decidiram participar do protesto e marchar para a praça. Líderes estudantis também disseram que se o Partido Comunista Chinês não responder às suas 7 demandas em breve, eles começarão a chamar trabalhadores, agricultores, intelectuais e outras pessoas de todas as esferas da vida para apoiar as manifestações. Quando o sol se pôs no 21º de abril, mais de 50.000 pessoas estavam na Praça Tiananmen. Pior, o memorial Yaobang seria na manhã seguinte, e a polícia recebeu ordens de limpar as ruas para os veículos esperados. Espera-se que a alta liderança do país, como Deng Xiaoping, Xiao e Li Peng, compareça. Parecia uma tarefa impossível. À meia-noite, o número havia aumentado para 400.000 pessoas. Estudantes universitários compareceram a um serviço memorial. Esta foi a primeira grande manifestação não oficial que aconteceu na China desde a fundação do Partido Comunista Chinês em 1949. O comissário militar teve que negociar com os líderes estudantis para liberar a passagem para os convidados do memorial, pois a força não funcionaria contra quase 500.000 de pessoas. Um acordo foi feito garantindo aos estudantes luto e paz em troca de manterem a ordem. O memorial ocorreu como planejado na manhã do dia 22. A multidão era tão grande que muitos ficaram de fora da praça. A fila se estendia por cerca de 10 milhas, ou 16 quilômetros, a partir dos portões, com todos chegando para prestar homenagens. Uma participação tão grande que surpreendeu e assustou os líderes do partido presentes. Depois do memorial, a revolta se propagou entre os estudantes. Os líderes estudantis foram até a entrada do grande salão e se ajoelharam nos degraus, com demandas em suas mãos. Mas nenhum líder saiu para se encontrar com os estudantes. Isso, por sua vez, fez os estudantes ficarem mais irritados, e a multidão começou a rugir. Houve uma onda de tumultos na praça.
Quando os estudantes universitários deixaram a praça para voltar para casa, decidiram organizar uma greve por tempo indeterminado. Até que o CCP ouça suas demandas, isso se transforma em um problema muito maior, pois professores e trabalhadores também se juntarão às greves. No dia após o funeral, Cao Ziyang vai para a Coreia do Norte. Lembre-se, ele é o cara legal e o vice de Deng. Na sua ausência, Li Peng assume o comando. Li decidiu que o luto se transformou em tumulto. Ele acreditava que havia algo por trás disso, puxando as cordas e incitando problemas, e que o movimento era uma luta política organizada e planejada para derrubar o Partido Comunista. Então eles criaram o grupo de supressão de tumultos do Comitê Central. O primeiro passo do comitê é se reunir com Deng Xiaoping e convencê-lo da necessidade de esmagar o movimento. Não se esqueça que Xiao Qiang continua na Coreia do Norte, sendo a voz da razão em toda essa situação. Após esta reunião, Deng, portanto, queria mobilizar as pessoas de todo o país e todo o partido para se levantarem e tomar uma posição clara contra a agitação e tentar evitar derramamento de sangue o máximo possível. Mas é impossível evitar completamente essa possibilidade. Embora longe de 4 de junho, o líder de facto alertou seus comandantes sobre a probabilidade de derramamento de sangue. Apenas você sabe minimizá-lo o máximo possível. Li pegou estas palavras e decidiu publicar um editorial no Jornal do Estado, no dia seguinte intitulado "Devemos tomar uma posição clara contra a agitação". O editorial classificou os eventos da manhã para Hu Yaobang e os protestos de estudantes e membros do público em geral que acabaram de ocorrer nos últimos dias como graves incidentes de espancamento, destruição, saque e incêndio, e como agitação incitada por um número muito pequeno de pessoas com segundas intenções. Basicamente afirmando que os opositores ao partido são um perigo social que deve ser eliminado. Isso elevou os riscos para os estudantes manifestantes. Agora são chamados de traidores por tentarem melhorar o país e combater a corrupção. Eles tentam seguir os passos de Hu Yaobang, e o partido diz que devem ser purgados. O editorial de 26 de abril transformou o que era, até então, sobretudo luto e raiva, em protesto total. Líderes estudantis convocaram publicamente a população a sair às ruas para condenar o editorial. Em resposta, o partido declarou o fim da celebração de Hu Yaobang e que futuras manifestações seriam ilegais. Em 27 de abril, muitos estudantes decidiram marchar, mesmo sabendo que poderia ser sua última marcha. A grande maioria dos que marcharam havia escrito seu testamento final, uma nota de morte, antes de deixar seus dormitórios para a marcha. Muitos continham palavras com o efeito de "Estou saindo amanhã e estou preparado para não voltar". Espero que as futuras gerações lembrem o motivo deste sacrifício. A manifestação de 27 de abril teve tantas pessoas que agora se tornou a maior desde a fundação do Partido Comunista Chinês. Protestos estavam acontecendo em todo o país, mas de longe os maiores ocorreram em Pequim. Estudantes universitários marcharam para a Praça Tiananmen com o apoio da população ao longo do caminho. Cerca de 200 mil estudantes marcharam para a praça, com mais de 1 milhão de pessoas incentivando-os ao longo do caminho. E mesmo com números tão grandes, ainda não houve conflito. O exército foi chamado para parar os manifestantes, mas os estudantes começaram a entoar slogans como "O exército do povo ama seu povo". No final, o exército não tinha números nem vontade suficientes para parar as manifestações. A imprensa internacional está noticiando os protestos, ampliando a repercussão do movimento. A pressão sobre o partido era tanta que ele teve que permitir que a mídia estatal reportasse sobre a manifestação, pois o público estava irritado com a recente supressão de notícias. Isso limitou as ações do Premier Li, que teve que instruir os funcionários a dialogar com os estudantes. Na verdade, essa tentativa de diálogo era só para mostrar. O partido se recusou a dialogar com os verdadeiros líderes, apenas simulando ouvir os estudantes cujas demandas foram redigidas pelos próprios membros do partido. Os líderes da demonstração consideraram a tentativa de diálogo uma jogada BS
e desafiaram Li para um debate televisionado através da mídia. A situação estava tão descontrolada que Chao precisou interromper sua viagem e voltar da Coreia do Norte em 30 de abril. Na próxima reunião do Politburo, Chao defendeu que eles deveriam continuar a focar na persuasão, conduzir diálogos em múltiplos níveis, canais e formas, e persuadir resolutamente os estudantes a retomarem as aulas o mais rápido possível. Ele também mencionou que o Partido Comunista deve se adaptar à nova era e às novas situações e aprender a resolver novos problemas por meio da democracia e do Estado de Direito. Li Peng e seus aliados defendem que a estabilidade social precisa ser restabelecida antes de se cogitar reformas. Li Peng também acreditava que Deng o apoiava após a reunião que tiveram durante a visita de Zhao à Coreia do Norte. No dia 4 de maio, os estudantes tentaram uma última grande demonstração para obter o diálogo do partido, mas nada realmente aconteceu. Zhao expressou publicamente apoio às demandas dos estudantes em um discurso para banqueiros. Ele os chamou de patriotas e contradisse diretamente o editorial de abril de Li Peng. Isso intensificou as brigas internas no partido. Mas após a marcha do 4 de maio, o movimento começou a morrer. 80% dos estudantes do país haviam retornado às aulas, e apenas alguns poucos de Pequim continuavam as greves e manifestações. Mas as tensões ainda persistiam no partido, e a paciência já não era mais uma opção para seus líderes. Veja, o líder soviético Mikhail Gorbachev viria para uma cúpula em 15 de maio, a primeira visita de um líder russo em 30 anos. No final dos anos 50, soviéticos e chineses tiveram um desentendimento. Esta foi a primeira tentativa de reparar essas relações. Deng não queria que protestos estudantis na Praça Tiananmen constrangessem a cerimônia de boas-vindas a Gorbachev realizada lá. Então ele ordenou a Xiao que removesse os manifestantes da praça. Xiao tentou negociar diplomaticamente com os estudantes. Ele acreditou que um apelo emocional aos estudantes seria ouvido, já que anteriormente demonstrou apoio sincero ao movimento deles. Os estudantes se negaram a sair da praça. Eles sabiam que a visita de Gorbachev significava muita liberdade de imprensa na China, inclusive para jornalistas estrangeiros. Para pressionar o governo, 1.000 estudantes anunciaram uma greve de fome na Praça Tiananmen em 13 de maio, 2 dias antes da chegada de Gorbachev. Agora, a principal demanda dos estudantes era simples: retratar o editorial de 26 de abril e renomear o movimento como patriótico e democrático. Afirmaram não ter planos de derrubar o governo, apenas desejam que as reformas de Yaobang sejam implementadas mais rapidamente. A notícia da greve de fome ajudou a galvanizar o movimento mais uma vez. Pessoas começaram a chegar de todas as partes do país, e marchas foram realizadas em muitas províncias diferentes. Veja, na China, a fome e a comida são um tema sensível e emocional para muitos cidadãos. A China já passou por algumas das piores fomes da história humana. Na verdade, muitos cidadãos perderam membros da família por causa disso em suas vidas. Quando os estudantes anunciaram uma greve de fome, isso tocou muitos cidadãos. Eles passaram a atender melhor as demandas estudantis, pois a imprensa agora tinha mais liberdade para cobrir o assunto diariamente. Devido ao ímpeto crescente, a cerimônia de boas-vindas de Gorbachev foi transferida para o aeroporto, mas a cúpula ocorreu no grande salão, com estudantes em greve de fome do lado de fora. Durante o encontro com Gorbachev, Zhao reafirma a ele que Deng Xiaoping é o líder da China e do Conselho Consultivo de Paróquia, mesmo que ele não tenha uma posição oficial no topo. Isso porque, alguns anos atrás, Deng eliminou a posição de presidente porque não queria que alguém como Mao assumisse o partido e se tornasse maior que o partido. Após eliminar a posição de presidente, o secretário-geral era a posição mais alta no Conselho Consultivo de Paróquia, que era Xiao, mas na realidade Deng ainda era o principal líder. Então, foi isso que Xiao estava esclarecendo para Gorbachev. Mas Deng interpretou isso como se Xiao estivesse colocando a culpa dos manifestantes do lado de fora, em Deng, dizendo que ele é o líder.
A divisão entre Deng e Xiao está crescendo, e temos que lembrar que Xiao, assim como Yao Bang, está no campo da maior liberdade para os cidadãos, reforma mais rápida. Mais importante, não vamos usar força contra os estudantes que estão protestando por coisas relativamente bem razoáveis. Zhao é o líder do campo que está tentando equilibrar Li Peng e os líderes da velha escola, que querem esmagar os manifestantes estudantis. Nos dias seguintes, com o avanço da cúpula, o apoio aos estudantes cresceu e o movimento recuperou todo o ímpeto perdido. Mesmo após a saída de Gorbachev, muitos jornalistas estrangeiros permaneceram em Pequim para continuar cobrindo os protestos estudantis. E essa é uma grande razão pela qual temos as filmagens do massacre. Como veremos em breve, o Partido Comunista Chinês fez de tudo ao seu alcance para garantir que ninguém veja o que aconteceu naquela noite. No dia 17 de maio, a alta cúpula do Partido Comunista Chinês se reúne na casa de Deng. Xiao sugere retratar apenas o editorial solicitado, afirmando que não é uma tarefa tão extensa. Mas agora Deng está lutando contra Xiao, não apenas contra Li Peng. Deng afirma que Xiao errou ao apoiar abertamente os estudantes e considerar suas demandas razoáveis. Agora, eles sabem que há divisão no Conselho Consultivo de Paróquia, o que lhes dá ainda mais poder. Deng decide que não há outra opção senão declarar lei marcial e enviar o exército. Na reunião, Xiao percebeu que havia perdido toda a influência sobre Deng e o poder no partido. Porém, ele não se imaginava como secretário-geral de um partido que usaria o exército contra seus estudantes. Então, ele escreveu uma carta de renúncia, planejando entregá-la. Ele estava prestes a entregar quando alguém próximo a ele o convenceu a não fazer isso, pois isso só agravaria a situação e provavelmente pioraria as coisas para os estudantes e sua família. Então, em vez de renunciar, ele tira uma licença do partido durante uma reunião. Antes de sair, ele diz ao colega que sua missão de vida acaba ali. Ele vai visitar os alunos pela última vez, falando com eles através de um megafone. Ele os instiga a encerrar a greve de fome e continuar seu movimento de alguma outra maneira. Pois muitos alunos na greve estão ficando muito fracos agora. Pela forma como ele falava, muitos podiam dizer que ele havia terminado. Esta foi sua despedida aos alunos e sua última aparição pública. Os alunos também se emocionaram e muitos choraram durante o discurso. No final de seu discurso, Xiao se curvou para os alunos na praça para mostrar seu respeito uma última vez e se afastou, pois sabia que não poderia enfrentar o que estava por vir. Claramente, isso ressoou com os alunos e irritou os principais líderes restantes do Partido Comunista Chinês. No dia seguinte, Li anunciou lei marcial na televisão estatal e 250 mil soldados estavam prontos para marchar para Pequim. Os líderes estudantis descobriram sobre o plano de declarar lei marcial e cancelaram a greve de fome. Em vez disso, eles organizaram um protesto massivo na Praça Tiananmen que atraiu cerca de 1.200.000 apoiadores, incluindo membros da polícia e militares e trabalhadores industriais. O movimento ganhou tanto apoio que mais de 1 milhão de estudantes e trabalhadores se posicionaram nos principais pontos de entrada da cidade, formando uma parede humana para impedir a entrada do exército. Mais de 1 milhão de pessoas. Além disso, membros e generais aposentados do PLA, o Exército de Libertação do Povo, se juntaram aos manifestantes e escreveram para o Conselho Consultivo de Paróquia, se opondo à lei marcial. Houve um impasse entre o exército e os manifestantes bloqueando a entrada, e isso durou 4 longos dias. Muitos soldados eram de Pequim e cidades próximas, então tinham familiares no protesto, alguns até diante deles. Este foi claramente um momento emocional, então os próprios soldados não conseguiam se forçar a usar a força em pessoas que conheciam e pessoas que faziam apelos emocionais a eles. Às vezes, os manifestantes forneciam comida e água para os soldados, compartilhando uma refeição. Então o exército não conseguiu avançar e teve que recuar e montar bases fora da cidade.
Os manifestantes interpretaram isso como uma virada de jogo, acreditando que o exército os apoiava. O público estava do lado deles. Tudo o que eles tinham que fazer era fazer com que os oficiais do partido vissem isso e tudo se encaixaria. Mas, na realidade, o exército não recuou para desistir. Eles recuaram para se reagrupar. Na verdade, o Conselho Consultivo de Paróquia decidiu trazer ainda mais soldados para um assalto final. Soldados de diferentes regiões da China foram recrutados para evitar problemas emocionais. O exército planejava entrar, desta vez sem permitir que obstáculos humanos os impedissem. Aquela noite foi a calmaria antes de uma das tempestades mais mortais. Enquanto isso, Pequim era a cidade mais livre da China. Não havia presença policial e toda a imprensa era livre. Na Praça Tiananmen, a atmosfera era jubilosa. Mas, na sede do governo, Deng Xiaoping está planejando uma nova ofensiva para acabar com o protesto. Até 2 de junho, as tropas começaram a se deslocar secretamente para a cidade em trajes civis para não chamar atenção. Dezenas de milhares de tropas realmente caminharam pela cidade em roupas comuns e entraram no grande salão por uma entrada lateral. Armas e equipamentos foram transportados em ônibus locais para os soldados no grande salão. Cerca de 25 mil soldados entraram no grande salão até o final da noite. Desta vez, o plano era apertar os manifestantes de ambos os lados. O PLA marcharia de fora da cidade, enquanto os soldados no grande salão avançariam de dentro da cidade. Manifestantes já notavam soldados do PLA à paisana, e lutas eclodiam em vários lugares da cidade. Alguns ônibus com armas e suprimentos foram interceptados pelos manifestantes, intensificando a revolta dos estudantes. Confrontos ocorriam por toda a cidade, enquanto a polícia e os soldados tentavam se posicionar. Essa notícia rapidamente chegou ao topo, e Deng Xiaoping decidiu dar a ordem final ao seu general. Ele deu às suas tropas a autoridade para usar todos os métodos possíveis para limpar a praça. Essa foi a permissão final para matar do chefe do partido. No dia seguinte, os planos para marchar para a cidade começaram. O governo emitiu um anúncio de emergência, instando os cidadãos a ficarem fora das ruas e longe da praça Tiananmen. Após a notícia de que centenas de milhares de soldados planejavam invadir a cidade novamente, os cidadãos lotaram as ruas na esperança de montar a mesma defesa da semana anterior. O ataque começou às 20h no dia 3 de junho de 1989. O exército marchou pela Avenida Chang'an com o objetivo de chegar à Praça Tiananmen, não importa o que acontecesse. No primeiro encontro com os bloqueios dos manifestantes, as tropas dispararam balas de borracha e gás lacrimogênio, enquanto eram alvo de pedras e garrafas. Como isso não assustou os manifestantes, tiros de advertência foram disparados para o ar. Mesmo após 10 minutos de advertências, os manifestantes aparentavam não se mover. Às 22h10, os soldados receberam ordens para apontar as armas para a multidão e atirar. As tropas começaram a atirar indiscriminadamente, e os tanques começaram a arrombar barricadas e pessoas, sem se importar com a vida de ninguém. A multidão ficou atônita. Eles não podiam acreditar que seu exército estava usando munição real contra os próprios cidadãos. Conforme as tropas seguiam para o centro da cidade, os disparos ficaram mais indiscriminados, matando manifestantes e espectadores sem distinção. Soldados chegaram a atirar em pessoas que apenas observavam das varandas de seus apartamentos. Por volta da 1h30 da manhã, as tropas chegaram à Praça Tiananmen pelo oeste. Logo, tropas de outras direções também chegaram. Às 2 da manhã, os estudantes que haviam sobrevivido decidiram deixar a praça de qualquer maneira que pudessem. Na próxima hora, os líderes estudantis concordaram com as exigências do Partido Comunista Chinês para sair, a fim de garantir a segurança de todos. Às 5h23 da manhã, uma unidade chinesa destruiu a estátua da deusa da democracia, removendo primeiro sua tocha cortada como uma lembrança. Na manhã seguinte, muitos civis tentaram reentrar na praça, mas ela estava bloqueada pela infantaria. Muitos eram pais de manifestantes que estiveram na praça na noite anterior.
Muitos ainda não tinham ideia do que havia acontecido com seus filhos, seus irmãos, suas irmãs. Todos estavam em pânico, pois podiam ver derramamento de sangue e corpos à beira das estradas. Daqui vem a famosa cena do homem do tanque. Aqui, o homem está parando um tanque, subindo nele e conversando com o motorista, provavelmente perguntando sobre familiares desaparecidos que buscava. Ele logo foi retirado da rua e nunca mais foi visto. Obtemos a maior parte dessas informações graças a jornalistas chineses e estrangeiros que arriscaram a vida para relatar esse massacre. Muitos tiveram que esconder o filme em objetos como bules para contrabandear para fora da China, pois as tropas estavam destruindo tudo o que podiam encontrar. O número de mortos é um tema de debate até hoje. O Conselho Consultivo de Paróquia afirma que apenas 200 pessoas morreram, todas operativos americanos tentando derrubar o governo. Já algumas agências estrangeiras independentes afirmam que o número chegou a 20 mil pessoas. Para tantas famílias, foi um dia que nunca esquecerão. Mas para o Conselho Consultivo de Paróquia, é um dia em que nada aconteceu. 4 de junho de 1989. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Porque o YouTube não tem criadores o bastante. Por isso você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este. Claro, isso não significa que todos devem começar um canal. Mas se você já pensou em criar um canal no YouTube, ou um canal sem mostrar o rosto como este, bem, este é o momento ideal. O YouTube está pagando milhões todos os dias aos criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza que muitos de vocês têm dúvidas sobre como iniciar e fazer um canal crescer. Recebemos perguntas frequentemente em nosso e-mail de alguns de vocês. Por isso, decidimos reunir todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único treinamento intensivo, totalmente gratuito,